Israel chega às portas de Damasco. Nesse momento, as IDFs, as Forças de Defesa de Israel, estão cerca de 20 quilômetros dos portões de Damasco. Este fato é muito importante para você que tem esperança e analisa eventos da volta do Senhor Jesus. Olha para tudo que está acontecendo, principalmente na terra que é o coração da escatologia, que é Oriente Médio, Jerusalém, especificamente Israel, e o seu entorno, né? Portanto, Oriente Médio. Você que gosta de geopolítica, você que ama a Bíblia Sagrada e olha sempre os acontecimentos desta natureza ou envergadura a partir de um prisma espiritual bíblico. E é assim que eu faço, né? Sempre olho para esses eventos com sabedoria, com equilíbrio, com calma, para não exagerar, não perder a mão na análise, mas sempre a partir de um prisma bíblico, escatológico. Vamos lá, peço um pouquinho de paciência porque rinite, sinusite, garganta. Bom, mas vamos com calma. Bom, o governo da Síria caiu. O governo de Bashar al-Assad caiu. A dinastia da família Assad, que durou aí cerca de 50 anos, contando pai e filho, num total 50, 52 anos, passou. Há quem olhe para este evento com muito entusiasmo. Eu olho com entusiasmo do ponto de vista da escatologia, mas da geopolítica eu olho com preocupação. Porque quando se tem um jogador global ali atuando com um exército de proxy, no caso Rússia, Turquia e Irã, atuando na Síria, Turquia com seus interesses por causa da comunidade dos curdos, o Irã criando o corredor das armas, como ensinei a vocês, o corredor das armas que leva Síria, Irã, Iraque, Síria, Líbano, para poder munir o Hezbollah e as outras milícias extremistas na região contra Israel. Não, tem aí Irã e tem também Rússia. Rússia atuando por causa do acesso ao mar, porque a Rússia tem entrepostos militares importantes na região, né? Isso desde a antiga União Soviética. Tem a base ali, se eu não me engano, de Tartus, alguma coisa, nome assim semelhante, que a Rússia estabeleceu ali para acesso ao mar, que conecta inclusive facilmente ao Mediterrâneo e por aí vai. Então, quando você tem jogadores deste nível, a mão desses jogadores, um cálculo demasiado ou mal calculado, uma ação mal calculada, você pode levar a um terceiro conflito global. Então, eles atuam ali com os seus exércitos de proxy, medindo um pouco a mão. Tem um ponto positivo. As milícias da Síria, o exército sírio, do ditador, e os grupos extremistas que atuam ali, né, são grupos de procuração, seja grupos iranianos, grupos das jihadis, ou apoiados pela Turquia, ou pela Rússia, que atuava pró-Bashar al-Assad. Você tem maior fornecimento de armas pesadas, certo? Porque eles conseguem comprar do Irã, conseguem comprar da Rússia e etc. Então, um fator Israel poderia ser atacado com armas pesadas pelo Hezbollah, armas compradas do exército sírio. O Irã poderia, como faz, como estava fazendo, fornecendo armamento pesado para o Hezbollah, e também a própria Síria poderia utilizar armas, né, de destruição em massa. Então, você tem um ponto positivo. Você vai obliterar essa capacidade de autodestruição, de grande poder destrutivo desses exércitos que compram armas dessas potências. Mas tem um outro lado. Essas potências vão intervir nas sombras, não vão intervir diretamente, porque traria os outros jogadores pesados para o conflito, levando a um terceiro conflito global. Então teria ali se eu posso usar esse termo, um freio, um contrapeso e etc. nessa situação, né? Os Estados Unidos atuaram e atuam do mesmo modo, enquanto polícia do mundo, enquanto gozando desse status patriarcal da segurança mundial. Os Estados Unidos atuam assim, tanto que tem Israel como seu entreposto, Arábia Saudita e por aí vai. Então vejam, na saída da Rússia, agora com a saída do Bashar al-Assad, que está lá na Rússia nesse momento, Israel está a 20 quilômetros de Damasco. Israel está fazendo um jogo, um cerco para
criar o acordo de paz, normalizar, divulgar o acordo de paz com a Arábia Saudita, que será o acordo do século. Logo depois deste fato, deste anúncio, virá a solução de 2 estados. É possível que a nossa geração veja de fato o cumprimento de grandíssimas profecias. Então, tem um problema que eu iniciei falando aqui, só para a gente concluir a linha de raciocínio e mostrar as matérias para vocês. O problema é, quando você tira esses jogadores, você oblitera esses jogadores do jogo ali na Síria, e você apoia as milícias radicais, antiga Al-Qaeda, dissidentes da Al-Qaeda e etc., você cria uma terra de ninguém. E facilmente, assim como 2011, a Síria pode entrar em um K.os por causa das brigas de disputa de território e controle de poder, porque o governo central caiu. Israel está aproveitando isso para ampliar a proteção à comunidade drusa, que sofria ao norte de Israel, na divisa com a Síria, sofria com os ataques do exército de Bashar al-Assad. Isso porque, desde a Guerra dos 6 Dias, especificamente no Yom Kippur, Israel conquistou as colinas de Golã. E na nossa aula, lá no Abaplay, na nossa plataforma Abaplay, que tem aplicativo de TV, tem aplicativo iOS e Android, você assiste no site, tem filmes, tem documentários, mais de 200 filmes, documentários, tem aula. Nas aulas eu explico sobre a importância das colinas de Golã, a importância de ter controlado o Sinai, embora Israel tenha aberto mão, a importância estratégica, né, geopolítica da guerra do Yom Kippur. Então, Israel vai ampliar essa zona tampão ali na Síria. Israel está em plena campanha expansionista, né, que muitos falam de Judéia e Samaria. Está na hora de Israel expandir as suas fronteiras, expandir o seu território. E, diante disso, os mais religiosos do judaísmo estão com grande expectativa de que o evento de Israel participar da queda do Bashar al-Assad, do governo sírio, há uma expectativa messiânica nisso, escatológica. Alguns chegam a falar de pré-Gog e Magog, outros mencionam, eu pontuo isso aqui para vocês que é importante, outros mencionam o texto de Apocalipse 16, o rio Eufrates secando, que é um evento que pode ser levado na literalidade por causa de efeitos climáticos, a própria ordem divina do Eufrates secar, pode ser resultado de barragens que estão sendo feitas na região, nos leitos do Eufrates, e também o uso excessivo para a agricultura. Então, de fato, o Eufrates está secando, cumprindo a profecia. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o livro de Apocalipse, capítulo 16. Só que o que é interessante é que a Bíblia chega a mencionar, quando fala de Ezequiel 38, a Bíblia menciona, inclusive, sobre a queda de Damasco, profecia de duplo cumprimento para mim, né, na minha opinião. Jeremias, capítulo 49, quando a gente olha Isaías 17, é uma profecia para mim de duplo cumprimento, porque a Síria já foi destruída no século VIII a.C. por Pileser III, se não falha a minha memória. Isso está lá no livro de Reis. A Síria já foi destruída. Assim como Jeremias 49 e Isaías 17, é profecia para mim de duplo cumprimento. Mas a destruição desses inimigos históricos de Israel e o Eufrates secando pode ser tanto literal quanto no sentido de as barreiras que impediam as nações de entrarem, exército que vem do leste, exército que vem do norte, nações que vêm do norte, etc. Os que são de Gog, né? Os que virão contra Israel na grande batalha final, estas barreiras não existem mais. Então aqui tem duplo sentido, literal, e também eu estou falando de 2 eventos ao mesmo tempo, mas que tem a Síria, e especificamente aqui o Eufrates, como um elemento visual para a igreja, perceptivo para a igreja entender o cumprimento dessas coisas. Então, os mais religiosos do judaísmo olham para este evento na Síria, o exército de Israel chegando em Damasco sem resistência, veem isso como um prenúncio da chegada do seu Mashiach, porque nós sabemos que não é o Mashiach. Mashiach ungido é somente o Senhor Jesus, ele já veio, ele sofreu pelos nossos pecados,
pagou pelos nossos pecados e nos redimiu, né? Assumiu toda a nossa culpa. Se não tem mais culpa, não tem sentença.